Algo estranho está acontecendo no espaço e mais uma vez o protagonista é ele, o 13 Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Um viajante vindo das profundezas da galáxia que pouco a pouco vem revelando segredos que desafiam tudo o que sabemos. Desta vez não estamos falando apenas de cálculos orbitais ou especulações, temos imagens reais. Elas foram registradas pela nave Esfera-X da NASA, equipada com sensores capazes de enxergar no infravermelho. Entre os dias 8 e 12 de agosto de 2025, o telescópio a bordo dessa missão mirou o 13 Atlas, quando ele estava a cerca de 3,2 unidades astronômicas do Sol, quase a mesma distância em que Júpiter se encontra. E foi nesse instante que o mistério se aprofundou, porque os dados revelaram algo que não deveria existir. O 13 Atlas apresentou um coma gigantesco de dióxido de carbono, uma nuvem com impressionantes 348 quilômetros de diâmetro. Para se ter uma ideia, isso é quase a distância da Terra até a Lua. E mais, essa nuvem está sendo alimentada por uma perda constante de cerca de 70 quilos de CO2 a cada segundo. Mas o que realmente deixou os cientistas perplexos não foi o tamanho absurdo da nuvem, e sim o que estava faltando nela, porque até agora nenhum sinal de vapor d'água foi detectado. Isso não faz sentido. Qualquer cometa que cruza essa região do sistema solar deveria liberar enormes quantidades de água, já que o calor do Sol faz o gelo sublimar violentamente, mas o 13 Atlas não. Mesmo com indícios claros de que há gelo em sua composição, o objeto parece se recusar a liberar água, como se algo estivesse bloqueando o processo natural, como se uma força invisível estivesse controlando o que podemos ou não observar. E diante disso, surge a pergunta inevitável: será que o 13 Atlas é apenas mais um cometa? Ou estamos diante de algo muito mais estranho? A ausência de vapor d'água não é o único enigma. Quando os cientistas tentaram calcular o tamanho real do núcleo, se depararam com números que parecem beirar o impossível. De acordo com a análise do fluxo de luz em 1 micron, o objeto poderia ter nada menos que 46 quilômetros de diâmetro. Para efeito de comparação, isso o tornaria 1 milhão de vezes mais massivo que o Borisov, o segundo objeto interestelar descoberto em 2019. Só existe um problema: se corpos tão gigantescos fossem comuns, já teríamos detectado dezenas deles cruzando o sistema solar antes, mas não é o caso. Isso sugere que ou demos a sorte ou azar de encontrar uma raridade cósmica, ou então, o que estamos vendo não é o que realmente existe. Alguns tentaram uma explicação alternativa. Talvez a maior parte da luz detectada não venha de um núcleo colossal, mas sim de poeira refletindo a luz do Sol. Nesse cenário, mais de 99% do brilho registrado seria apenas reflexo, mas aí surge outro paradoxo. O telescópio Hubble não encontrou indícios de uma coma de poeira tão extensa. Como explicar então o brilho absurdo do 13 Atlas? Como se não bastasse, os espectros revelaram algo ainda mais bizarro: uma coloração avermelhada, um tipo de envelhecimento cósmico que poderia estar vindo não de uma nuvem ao redor, mas da superfície do próprio objeto. Uma superfície que, segundo alguns pesquisadores, parece ter sido preservada por bilhões de anos, talvez desde antes da formação do Sol, um objeto gigantesco emitindo CO2 em vez de água, com um brilho que não condiz com o que se conhece e uma superfície que parece antiga demais. Nada disso se encaixa nos modelos de cometas conhecidos. E diante desse caos de contradições, surge novamente a voz de Avi Loeb, o astrofísico de Harvard, que há anos levanta a hipótese mais incômoda de todas. E se o 13 Atlas não for um cometa? E se for algo construído? Uma ideia que a maioria dos cientistas evita até mencionar, mas que aos poucos vai se tornando impossível de ignorar. Os cientistas mais conservadores continuam defendendo que seja apenas um cometa esquisito. Para eles, toda essa estranheza pode ser explicada por fatores naturais que ainda não entendemos. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado: a trajetória. A maioria dos objetos interestelares que entram em nosso sistema solar chega de forma caótica, como pedras jogadas ao acaso. Eles cruzam o espaço em ângulos imprevisíveis, passam rápido e somem para nunca mais voltar. Mas o 13 Atlas parece seguir outro padrão. Sua órbita é retrógrada, ou seja, ele se move no sentido contrário ao movimento dos planetas. Já é algo raro, mas o que realmente chama a atenção é sua inclinação, apenas 5 graus em relação ao plano da eclíptica, exatamente o mesmo onde orbitam a Terra, Marte, Vênus e Júpiter.
É como ele estivesse se alinhando de propósito com as rotas naturais do sistema solar, como se quisesse passar despercebido, misturando-se no mesmo corredor cósmico usado por planetas e até pelas sondas espaciais humanas. E não para por aí, sua trajetória não é uma linha qualquer. O objeto passará por uma sequência intrigante de encontros. Primeiro Marte, depois Vênus e por fim Júpiter, um itinerário improvável demais para ser obra do acaso. 3 planetas diferentes, 3 ambientes extremos, o deserto vermelho, o inferno vulcânico e o gigante gasoso, como se o 3i Atlas estivesse coletando amostras ou informações estratégicas sobre cada um deles. A probabilidade de uma rota assim acontecer naturalmente é de 1 em 20 mil, segundo cálculos do próprio Avi Loeb. E ainda mais inquietante, seu ponto de maior proximidade com o Sol ocorrerá justamente quando a Terra estará do lado oposto, impedida de observá-lo. Durante várias semanas, o objeto ficará escondido atrás do brilho solar, fora do alcance dos telescópios e até mesmo do poderoso James Webb. Coincidência? Ou a escolha perfeita de um ponto cego? Loeb compara essa rota ao planejamento das missões Voyager, sondas humanas enviadas nos anos 70 para explorar o sistema solar usando a gravidade dos planetas como catapultas. Cada manobra foi calculada com precisão milimétrica, e o 3i Atlas parece fazer exatamente o mesmo, só que ninguém aqui programou esse trajeto. Se fosse apenas um pedaço de rocha gelada vindo do espaço profundo, como poderia executar uma dança orbital tão precisa? Se o mistério da trajetória já não fosse suficiente, os novos dados coletados levantam uma questão ainda mais perturbadora. A forma como o 3i Atlas brilha no espaço, cometas comuns seguem um comportamento previsível. À medida que se aproximam do Sol, o calor vaporiza o gelo em suas superfícies, liberando jatos de gás e poeira. Esse processo forma a clássica coma e a cauda, sempre apontando para o lado oposto da estrela, como uma bandeira arrastada pelo vento solar. Mas o 3 Atlas não parece interessado em seguir esse manual. Desde as primeiras imagens, ficou claro que algo não estava certo. Em vez de liberar nuvens intensas de poeira e gelo, ele exibia um brilho constante e uniforme, como se houvesse uma luz própria emanando dele. Pior, essa luminosidade não vinha de trás como uma cauda, mas sim da frente do objeto, uma espécie de farol cósmico apontando na direção da sua jornada. Os cálculos feitos mostraram que se essa luz fosse apenas o reflexo do Sol em partículas de poeira, o 3 Atlas teria de ser gigantesco, maior do que a ilha de Manhattan inteira. Mas observações detalhadas do Hubble e do James Webb sugerem um tamanho muito menor, algo entre 4 e 11 quilômetros de diâmetro, pequeno demais para refletir tanta luz. Então, como explicar esse brilho? Alguns especialistas propuseram que talvez houvesse poeira suficiente para espalhar a luz solar, mas a análise mostrou que essa camada era fina demais. Tão fina que em 6 meses de atividade teria desgastado menos de 1 milímetro da superfície. Isso é insignificante para os padrões de um cometa ativo. Em outras palavras, não havia material suficiente para justificar a luminosidade observada. É nesse ponto que surge a hipótese mais ousada de todas. E se o 3i Atlas não estiver refletindo luz, mas emitindo-a? E se em vez de um cometa estivermos diante de um objeto ou com uma fonte de energia própria, um reator nuclear escondido sob sua superfície? A ideia soa como ficção científica, mas é exatamente o tipo de tecnologia que a própria humanidade já utiliza em missões espaciais. Sondas como a Voyager, Cassini e até o rover Curiosity em Marte carregam geradores nucleares capazes de produzir calor e energia por décadas. Se nós conseguimos, por que não algo ou alguém muito mais avançado? E se o 3i Atlas for uma espécie de sonda interestelar, um emissário cósmico projetado para viajar entre estrelas sem depender da energia de nenhum sol? A ideia de que ele possa estar emitindo sua própria luz não é apenas especulação solta no ar, ela vem acompanhada de números, dados e análises de alguns dos cientistas mais renomados do planeta. O nome mais conhecido entre eles é o de Avi Loeb, astrofísico de Harvard, já famoso por levantar hipóteses ousadas a respeito do primeiro objeto interestelar identificado, o enigmático Oumuamua. Para Loeb, o 3 Atlas não se comporta como um cometa, e muito menos como um simples pedaço de rocha errante. Ele se comporta como algo que foi planejado. Segundo Loeb, a trajetória do objeto é suspeita demais para ser ignorada.
Diferente de outros visitantes interestelares que entram em nosso sistema em ângulos aleatórios, como se fossem detritos arremessados pelo caos gravitacional da galáxia, o 3I Atlas parece navegar suavemente pela eclíptica, o mesmo plano orbital seguido pelos planetas do nosso sistema, a inclinação de apenas 5 graus, uma coincidência estatisticamente improvável e não para por aí. O caminho escolhido por Atlas é quase uma rota turística cósmica. Primeiro Marte, depois Vênus e em seguida Júpiter. 3 encontros planetários em sequência, como se o objeto estivesse mapeando cada mundo, colhendo dados, observando uma trajetória semelhante à que a própria NASA planejou para sondas como a Voyager e a New Horizons, aproveitando o efeito Stirling gravitacional dos planetas para ganhar velocidade e explorar o sistema solar. Mas aqui está o detalhe mais estranho. O 13 Atlas não está caindo em direção ao Sol, como seria esperado de um corpo interestelar. Ele está simplesmente passando, mantendo um curso estável, como se tivesse um destino já traçado. É nesse contexto que a hipótese do reator nuclear ganha força. Se ele realmente gera sua própria energia, então não depende do Sol. Isso explicaria tanto sua luminosidade quanto sua capacidade de manter um curso em comum. Mas a questão que nos assombra é por quê? Se é mesmo um artefato artificial, quem o construiu? Qual é a sua missão? E o mais perturbador de tudo, será que ele apenas passa por aqui? Ou será que está observando? Os astrônomos ainda resistem a essas perguntas. Muitos preferem acreditar em explicações naturais, insistindo que cedo ou tarde Atlas mostrará sinais típicos de um cometa. Mas até agora, cada novo dado só torna o mistério maior. E há ainda um detalhe sinistro que poucos comentam. No exato momento em que o 3I Atlas estará mais próximo do Sol, quando poderia revelar seus segredos de forma definitiva, ele ficará invisível para nós, escondido atrás do brilho solar. Coincidência ou parte de um plano cuidadosamente calculado? E é justamente nesse ponto que o enigma se torna ainda mais desconfortável, no momento crucial, quando o 3I Atlas estará no auge de sua atividade, mais próximo do Sol, liberando o máximo de material e revelando tudo o que esconde em seu núcleo. Nós não poderemos observá-lo. A estrela que nos dá vida será também a muralha que nos cega, colocando o tal objeto numa zona morta, invisível tanto para telescópios terrestres quanto para observatórios em órbita. É como se a própria natureza, ou quem sabe algo além dela, tivesse arquitetado uma cortina cósmica para impedir nossos olhos de ver o que realmente está acontecendo. Um apagão universal, exatamente no instante mais importante. Quando voltar a ser visível, Atlas já estará se afastando, esmaecido, com menos brilho e menos dados para nos oferecer. A janela se fecha e tudo o que teremos serão fragmentos de registros, espectros incompletos e perguntas que talvez nunca encontrem respostas. E aqui está a verdade que ninguém gosta de admitir. Até hoje, nenhum dos visitantes interestelares que cruzaram o nosso caminho pode ser estudado em profundidade. Agora, com o 3I Atlas, temos outra oportunidade, mas parece que mais uma vez ela escorrerá por entre nossos dedos. O que nos resta então? É esperar que alguma sonda, como a Juno ou Psyche, arrisque um desvio ousado, uma manobra de última hora para interceptar esse viajante, mas todos sabemos o quanto isso é improvável, e se não acontecer, ficaremos novamente presos à mesma sensação amarga, a de que algo passou diante de nós, deixou rastros, mas preferiu permanecer em silêncio. E talvez seja justamente esse ponto mais perturbador, o silêncio, porque se fosse apenas um cometa exótico, ainda assim haveria uma lógica natural que o explicaria, mas cada dado novo só reforça a sensação de que estamos lidando com algo que não deseja ser compreendido tão facilmente. Então fica a pergunta final, que ecoa como um sussurro vindo do próprio cosmos? E se o 3I Atlas não for apenas um visitante acidental? E se ele for um mensageiro, um instrumento? Um olhar estrangeiro lançado em nossa direção? A verdade, por enquanto, permanece trancada nas sombras. Mas uma coisa é certa, a cada objeto interestelar que cruza o nosso céu, a ilusão de que estamos sozinhos fica um pouco mais frágil e talvez da próxima vez o visitante não passe em silêncio.